O que você, enquanto aluno, construiria, se você pudesse, se você conseguisse, se você tivesse o domínio das ferramentas, que ferramenta você construiria de inteligência artificial para auxiliar a tua caminhada, a tua trilha? Acho que seria isso. Opa, pessoal, hoje estamos gravando o protótipo do podcast que tem como objetivo introduzir e aproximar os novos alunos às disciplinas que são ofertadas durante o curso do BTI. Para esse protótipo, estamos conversando com a professora Ismene, que, dentre várias disciplinas que ela ministra no BTI, hoje estaremos dando foco na disciplina de Inteligência Artificial aplicada à educação. Eu me chamo Tiago. Ismael, o que a gente vai tratar aqui hoje é da matéria de Inteligência Artificial aplicada à educação. E aí a pergunta é, quando eu escuto essa matéria, quando eu escuto essa palavra, eu penso logo em robôs, eu penso em professores, eu penso em professores robôs me dando aula, sei lá. Me diga, o que é essa matéria e, principalmente, onde é que eu posso encontrar mais detalhes sobre ela, assim, dentro da UFRN ou enfim, me diga mais sobre ela. A inteligência artificial está meio que na moda hoje, né? Todo mundo parece que fala de inteligência artificial, mas as pessoas ainda têm aquele certo receio, né? De, nossa, a inteligência artificial são robôs e os robôs vão dominar o mundo, né? E a gente tem que tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, né? E a gente seja escravizado por robôs, enfim. Mas a ideia de ter uma disciplina, principalmente nessa trilha de educação, é de que a gente possa trazer tecnologias, né, novas tecnologias, para aquelas pessoas que vão trabalhar com a parte educacional, né, com novas tecnologias para a educação, para desenvolver novas ferramentas educacionais e para pelo menos saber onde utilizar essas ferramentas e como lidar com elas. A gente vê uma inteligência artificial orientada a dados. Então, o que nós vemos são algumas ferramentas, mas de forma mais introdutória. Nós chegamos a construir algumas ferramentas, a gente aplica várias delas, mas não muito aprofundado, até por conta do tempo, que é muito restrito para se aprofundar numa ferramenta específica, e também porque é uma disciplina que ela consegue trazer pessoas com interesses de outros cursos. Então tem gente de história, tem gente do direito, tem gente da pedagogia, tem gente da licenciatura. Então a gente não pode aprofundar muito na parte de programação, da parte tecnológica, porque a gente respeita esses demais perfis que também precisam da inteligência artificial. Dentro, né, de uma perspectiva integrativa, que com certeza dentro da UFRN, o IMD também tem, me tem uma dúvida. Quais, dentro da matéria, né, dentro do IMD, qual poderia ser a matéria, ou então alguns conhecimentos, talvez, que os alunos possam trazer para poder auxiliar nessa caminhada, nessa matéria? Eu sei que a gente, por exemplo, tem alguns eixos dentro do IMD, né, que a gente consegue costurar, vamos assim dizer, um caminho, que as matérias vão se ajudando. Mas você mesma disse que existe o pessoal do direito, existe o pessoal de história, pessoal de física, educação física, sei lá, enfim. Como é que esses alunos eles conseguem, talvez, se sentirem auxiliados, não sei, em algum momento, dentro do que o IMD oferece, para essa matéria ser bem executada, vamos assim dizer? Essa pergunta é muito interessante, Vitor, porque na minha primeira experiência com a disciplina, eu acho que eu senti um pouco esse impacto, né, de estar num ambiente de TI, né, no IMD, mas ter pessoas que não tinham tanta destreza com a parte computacional, né, com a parte tecnológica. Então, para essa disciplina, nesse período, eu resolvi criar 3 eixos de personalidade, digamos assim, e que acabam balizando os projetos da disciplina.
é um eixo que ele é um eixo um pouco mais da área de ferramental, aquela pessoa que vai programar as ferramentas, que ela vai desenvolver programas em determinadas linguagens, ela já tem um conhecimento prévio de alguma linguagem de programação, R, Python, o que seja. E dois outros perfis, que um é o mais voltado para a parte gerencial, para aquelas pessoas que têm um conhecimento de administração, que têm um conhecimento de gestão, principalmente gestão educacional ou políticas públicas para a área da educação. E um terceiro eixo, que são as pessoas ligadas à pedagogia, à licenciatura, que estão mais próximos do aluno. Então, a gente dividiu a turma nesses 3 perfis, lembrando que a gente pode ter pessoas que transitam entre os perfis, que sejam da TI e tenham interesse em gestão, ou que sejam da licenciatura, da pedagogia, que tenham um pouco mais de facilidade com a parte de informática. E as pessoas, elas vão conduzir projetos nesses 3 eixos ligados à educação. Então, a ideia é desenvolver uma tecnologia, ou pelo menos um protótipo, de uma ferramenta de inteligência artificial que possa auxiliar ou na parte de gestão, que a gente chama de acadêmica analítica, ou na parte educacional, na parte pedagógica, que é o learning analytics. Ou então na parte de aprendizagem em geral, que é o educational data mining, que são aquelas estruturas que vão dar um indício de caminho para que a gente possa seguir para melhorar tanto o processo de ensino-aprendizagem como no processo de gestão ou de políticas públicas voltadas para a área educacional. Tiago, eu acho que o fundamental de todos esses perfis é ter um problema para resolver. Sabe? Então, assim, a ideia é de que os conhecimentos prévios que cada pessoa traz, né, de cada área, ele não vai ser o essencial. O essencial vai ser ter um problema na área educacional para resolver. Entendi. E identificar daquelas próprias potencialidades que ele tem, quais delas ele vai poder utilizar para resolver esses problemas. Os alunos, no início do curso, primeiro dia de aula, a pergunta que predomina é assim: olha, eu não entendo nada de TI, eu não sei programar numa determinada linguagem, será que eu consigo acompanhar o curso? Ou então aparece a outra pergunta, né, a contrapartida: olha, eu sei programar muito bem, eu sou front, eu sou back-end, mas eu não sei nada de educação, será que eu consigo, né, concluir a disciplina? E então, assim, eu vejo que ainda tem aquela questão do receio, né, do medo das ferramentas, do medo do conceitual, ou achar que o conceitual vai predominar na disciplina. Então, eu vejo que existe aquele receio, né, de será que eu vou me adaptar a essa disciplina? Será que essa disciplina vai trazer algum conteúdo para mim? Ou é mais uma disciplina, né, de tantas aí que eu tenho que passar para concluir o curso, tá? Então, assim, eu vejo que tem muito isso no primeiro dia de aula. É claro que é uma disciplina, né, de 60 horas, como outras disciplinas do curso, que também tem avaliação, que também tem, enfim, a questão da frequência, também ainda tem essas ressalvas, mas eu vejo que a expectativa deles é de que no final eles saibam pelo menos o que eles podem fazer com aquilo tudo que eles estão vendo. Então, quando a gente vê um determinado conceito, eles ficam ansiosos, assim, de onde eu posso encontrar isso na prática? Será que eu posso criar um desse para mim? Será que eu posso fazer algo para me ajudar nesse contexto? A gente vê ferramentas, por exemplo, de outros contextos, mas sempre voltando para a reflexão de onde isso seria aplicado na educação. Como é que eu vou fazer aquele professor que dá aula no ensino fundamental, lá no interior, às vezes na escola pública, que não tem acesso à informação ou à informatização na escola, como é que essa tecnologia vai chegar na TI? Né? E a gente pensa numa coisa assim muito absurda, né, num robô, mas não, isso está no celular. Né? Hoje a gente tem tecnologias de inteligência artificial no celular, no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina
de trabalho, às vezes, na nossa rotina de casa. Então, é como é que a gente pode aproveitar essas ferramentas para que possa melhorar o processo de ensino-aprendizagem ou o processo de gestão educacional. Acho que é mais ou menos essa a ideia, né, do curso. E aquela coisa assim que obstáculos, né, que o aluno vê para alcançar, né, um objetivo. Então, quando o aluno chega com a ideia de que eu vou entrar nessa disciplina e eu vou sair programando na linguagem A, B ou C, eu vou ser um expert, e não é essa a ideia. Ou então, eu vou entrar nessa disciplina e eu vou sair já fazendo robozinho, e também não é essa a ideia. A ideia, eu acho que quando o aluno ele vai com muita expectativa numa determinada linha, não é que ele não vai conseguir, ele pode conseguir e ele tem o caminho para conseguir. Só que não é esse o foco da disciplina. O foco da disciplina é que a gente veja o máximo de ferramentas que a gente possa ver naquele curto espaço de tempo, sem se aprofundar muito na parte teórica, porque existe uma parte teórica importante por trás, e que a gente dá a ideia, inclusive, mas que não é o foco, para que a gente consiga resolver algum problema. Pelo menos um, né? Eu digo, pelo menos um problema a gente tem que conseguir resolver ao final da disciplina. E tem sido interessante, porque a disciplina ela não tem encontros síncronos obrigatórios e sempre a disciplina está cheia, assim, sempre a turma está muito cheia. Eu fico muito feliz com isso. Uma dúvida sobre isso. Você acabou de comentar algo sobre que não precisa ser no contexto da aula, ou pode ser também no contexto da gestão educacional. Isso seria que tanto? A parte de diretoria, a parte de... Essa parte eu fiquei um pouquinho com dúvida, para falar a verdade. Claro, olha só. O processo educacional ele é um processo meio complexo, né? Quando a gente começa a falar assim de ensino e aprendizagem, a gente pensa logo naquela relação professor-aluno, mas a relação professor-aluno, ela depende de uma série de outros fatores que tem uma certa implicação nessa relação, né, professor-aluno. É a coordenação, né, de um nível educacional, a coordenação de várias turmas, são as definições pedagógicas para cada série, para cada matéria, para cada faixa etária, para cada objetivo de ensino. Então, a gente tem em escolas, né, do ensino tradicional, desde o ensino infantil até o ensino médio, a complexidade que é lidar com diversas turmas, com, às vezes, muitos alunos em cada turma, e às vezes o aluno ele tem uma necessidade ou uma dificuldade que não se enxerga do ponto de vista gerencial. Porque no gerencial, as pessoas têm que pensar naquele contexto para várias turmas, naquele contexto para várias disciplinas, naquele contexto para muitos alunos, muitos professores diferentes, enfim. Então, como que a inteligência artificial pode auxiliar esse processo também, né? Como que ele pode, a partir de um processo um pouco mais macro, né, observando grupos, observando turmas, observando turnos, ou escolas, né, unidades escolares também, como que eu posso usar a inteligência artificial para esse nível, que a gente chama de nível de gestão, ou nível pedagógico, nível de coordenação, enfim. Seria mais ou menos nesse contexto. Partindo, né, para talvez as perguntas que os alunos, com certeza, dentro do contexto de aluno que mas não vou dizer temem, mas mais observam. Realmente me tira uma dúvida de forma bem, não clara, mas assim, como é que a gente consegue saber qual é o estilo dessas atividades dentro da matéria de IA aplicada à educação? Bom,
essa disciplina desse período específico, ela está sendo assim um teste, porque quem está guiando essas atividades são os próprios alunos. Então, quando os alunos dizem assim, eu quero criar uma estrutura que possa me auxiliar quando eu tiver dificuldades, né, em algum conteúdo específico. Então, a gente vai estudar quais as melhores ferramentas que possam, né, construir uma ferramenta nesse objetivo. Então, assim, esse período específico, os alunos estão guiando a disciplina. Então, a gente já viu algumas ferramentas e que os alunos conseguem identificar onde que eles podem utilizar com base no problema que eles mesmos trouxeram. Então, está sendo muito moldada. A gente tem, naturalmente, uma linha teórica, né, uma linha de ferramentas natural, mas as aplicações estão sendo sempre moldadas pelos interesses específicos dos alunos. Isso tem sido muito interessante. Uma experiência bem interessante mesmo. E aí, partindo realmente para uma última pergunta, eu vou fugir um pouco aqui do roteiro que a gente tinha feito, mas foi uma pergunta que me veio aqui na cabeça de imediato e que certamente pela paixão que eu percebi desde a primeira vez que eu vi que Ismênia tinha lá no começo de 2019.2, que eu participei da primeira turma, não pude continuar, mas participei. Em relação a essa matéria, certamente é uma pergunta válida. Ismênia, como é que, dessas perguntas que a gente fez aqui, dessa conversa que a gente está tendo aqui, o que é que você acredita qual pergunta assim, que a gente que está falando com você, né, que lhe instigou nesse momento, a gente deveria ter feito e não me fez, para poder assim convencer, vamos assim dizer, então trazer aquele aluno que olhou aquele título bem legal, Inteligência Artificial Aplicada à Educação, para a sua matéria. O que é que você acredita que você, na verdade, poderia contribuir que a gente não fez assim, que a gente não lhe instigou? Olha, eu vou ser bem sincera, Vitor e Tiago, essa pergunta é bem reflexiva também. Veja, eu acredito que não seja nenhuma pergunta, é mais uma observação. Você, enquanto aluno, está num processo educacional. Então, a pergunta que é uma reflexão, uma observação que eu faria é: se você pudesse construir uma ferramenta para lhe auxiliar nesse processo educacional, qual ferramenta você construiria? Você sabe o que fazer? Se você precisasse de um apoio tecnológico, que apoio seria esse? Seria um apoio físico, né, de hardware, ou seria um apoio inteligente? Ou seria um apoio que tiraria de você talvez uma demanda de repetição, ou talvez uma estrutura que pudesse aprender com você, ou que pudesse ser uma estrutura que auxiliasse a melhor tomada de decisão com relação ao seu próprio caminho a seguir no teu processo educacional, no teu processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que essa seria a pergunta ou observação que eu faria. O que você, enquanto aluno, construiria, se você pudesse, se você conseguisse, se você tivesse o domínio das ferramentas, que ferramenta você construiria de inteligência artificial para auxiliar a tua caminhada, a tua trilha? Acho que seria isso. Com certeza é uma pergunta que realmente a gente não teria pensado, né, como aluno, talvez. E, assim, era extremamente válida porque tem o seu ponto de vista da pessoa que realmente, vamos trazer assim, com palavras mais fáceis, está querendo vender o seu peixe e vai trazer, com certeza, muitos resultados. Não tenho nem dúvidas disso. Tiago, pelo menos nesse momento eu me dou por satisfeito. Essa conversa que a gente teve com a professora Ismênia. Ainda mais com esse final aí, eu vou passar um tempo pensando sobre isso, com toda sinceridade. Então, eu estou satisfeito que eu preciso pensar agora. Eu só tenho a agradecer a vocês. Acho que é uma experiência excepcional, super construtiva.
Muitos alunos talvez gostariam de fazer, né, ter essa mesma experiência, né, de falar com algum professor, ou de lidar com alguma disciplina, ou de ter essa aproximação da disciplina antes de tomar a decisão de cursá-la. A gente sabe que é o processo natural quando os alunos se matriculam, mas muitos deles ou vão pela obrigatoriedade, né, tem que passar por aquele componente, ou então vão muito no é o que deu para fazer no meu horário, é o que se encaixou ali, principalmente o presencial era muito assim, né? Era o que tinha, né, de horário disponível, não tinha muita demanda, né? Consegui me matricular e acaba que não é o que melhor se encaixa para a trilha profissional que ele escolheu. Então eu acho que essa experiência é super válida, né? Vocês estão de parabéns, o professor da disciplina está de parabéns. E o quanto mais próximo puder chegar dos alunos, eu acho que melhor. Bom, pessoal, essa conversa foi com a professora Ismênia a respeito da matéria de Inteligência Artificial aplicada à educação no Instituto Metrópole Digital da UFRN. Esse é um dos materiais que estão disponíveis no portal das disciplinas, onde você certamente vai encontrar